Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para conversar sobre liberdade de expressão na praça digital. E o que quer dizer isso, né? Na antiguidade, as pessoas se reuniam na praça para trocar ideias, para se expressar, para ter um debate a respeito das ideias, né? E hoje em dia essa praça ela é digital, né? Isso acontece hoje em dia nas redes sociais, isso acontece na internet de forma geral. E tem uma discussão que não é nova, né, que já vem rolando há um certo tempo, sobre até onde as empresas que proveem os meios de comunicação para que essa troca aconteça hoje em dia podem, devem, etc., exercer um controle do que tá passando por ali, né? E a comparação que geralmente é feita é com telefone, é com correio, é com meios de comunicação que você emprega no seu dia a dia, próprio e-mail, por exemplo. Ninguém diz para você o que você pode ou não pode escrever no e-mail. Ninguém diz para você o que você pode ou não pode falar no seu telefone. E aí vem essa questão. Deve-se poder dizer a você o que você pode ou não pode falar nas mídias sociais e, ao mesmo tempo, são grandes empresas com fins lucrativos os árbitros dessa questão? E aí, Alexandre? É uma conversa interessante. Eu diria que é a conversa do momento, né? O que é mais interessante é que a gente começou a fazer essa série de programas abordando, de certa forma, essa questão. Só que a gente tinha ido por um outro lado, um lado mais, talvez, econômico da questão, mas a gente começou discutindo isso, essa questão de que as mídias estavam com muito poder e se elas não estavam usando esse poder de forma absolutamente incoerente. E agora essa discussão volta com força total, até porque, como você falou, a esquina não é só a rede social, né? A praça, perdão, não é só a rede social. A gente tem que colocar os messengers nessa praça, né? Porque muitas redes sociais hoje são grupos de pessoas que se formam automaticamente através do mecanismo de envio de mensagens. Mas é uma discussão bastante interessante e vamos encarar ela, porque eu acho que temos diversos pontos de vista. O que a gente não vai fazer aqui? A gente não vai tomar de forma nenhuma pontos políticos nem nada disso, porque não é esse o objetivo da discussão. O objetivo da discussão está literalmente ligado com a liberdade de se expressar no meio digital. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Então, a gente, como você falou, começou o programa, o primeiro programa do canal que a gente gravou junto, foi sobre esse tema aí, colocando como o Facebook, o Google, detinham cada vez mais o controle do que podia ser visto, do que não podia ser visto, do que podia ser falado, do que não podia ser falado, e da sua vida como um todo, né? Inclusive com ambições de ter controle sobre seu dinheiro também, como a gente também já passou aqui no programa. E é uma questão cada vez mais relevante, porque cada vez mais... E olha os barulhos aí, como a gente falou. Agora é telefone. Cada vez mais temos um foco maior na comunicação ser digital, né? Ainda mais na situação que a gente tem hoje da pandemia, as pessoas sem poderem sair de casa, a troca ao vivo e a cores entre as pessoas ela ficou extremamente limitada. E então se torna cada vez mais pertinente essa questão de deve-se limitar o que você pode falar, o que você não pode falar. No passado, vamos dizer assim, era considerado
uma grande afronta aos seus direitos individuais se alguém quisesse silenciar a sua voz. A gente hoje está não só querendo abraçar isso, mas ainda entregar a estas empresas esse poder sobre as pessoas, né, sobre os indivíduos. E acho que essa é a principal questão. Por que o Google, por que o Facebook seriam árbitros do que você pode falar ou não, e o correio não é, e o seu provedor de e-mail não é? Por que essa diferença, né? Acho que essa é uma questão importante. Acho que a diferença aí sempre vem de um fato que... Bom, primeiro a gente está vivendo um momento de extrema polarização em tudo quanto é lado, né? Então isso não é um problema, isso já traz uma dificuldade maior, eu acho, das pessoas se expressarem livremente, porque no livre expressar as pessoas parece que estão tentando identificar de qual lado você está, como se não fosse possível estar em lado nenhum e ter um outro lado do qual você não está enxergando, né? Não existem só dois lados, né? Não, existem N lados. Né? Exatamente, um terceiro, quarto. Um terceiro, um quarto e tal. Eu posso não estar em nenhum desses dois supostos lados a que o mundo parece querer se enquadrar, e a gente vive nessa questão da polarização de uma forma muito intensa. E aí, eu acho que a grande discussão de fundo é a diferença dos pesos, né? O que é uma coisa complicada. Pesos no sentido de uma pessoa mais influente, ela tem um peso na sua expressão maior naturalmente do que uma pessoa menos expressiva, menos influente, digamos assim. É claro que hoje, com essa transparência e com essa capacidade de se organizar em rede e tal, o menos influente pode se transformar em um monstro de influência muito rapidamente, porque ele pode inflamar vozes e um conjunto de pessoas serem mais fortes do que uma grande influente. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque justamente essa questão eu acho que é uma das que está por trás o tempo todo dessas discussões, né? Da liberdade do ponto de vista de comparação com o tamanho, digamos assim, daquele que expressa o seu livre direito de colocar o que quer. E aí, quando você entra para dentro, obviamente, dos mecanismos, novamente vem essa questão. Uma coisa é uma grande rede onde todo mundo assiste vídeo lá, outra coisa são as redes menores. Obviamente que quando você se expressa na rede maior, você quer ter lá a possibilidade de usufruir do fato dela ser maior, né? E se ela começa a exercer esse poder pelo fato dela ser maior, de ela escolhe um lado, novamente ela está tolindo. Então eu acho que uma das coisas fundamentais dessa discussão vem no fato, nós inclusive já discutimos isso algumas vezes, nós não estamos trazendo aqui coisa que nós não discutimos, nós discutimos isso algumas vezes, aonde eu acho que a liberdade ela independe do tamanho do indivíduo. Então, e não é tanta questão de se escolhe um lado, a gente escolhe qualquer coisa, independente de lado. Sim. Não tem uma questão de por que escolhe um lado ou não escolhe, não estou nem entrando no mérito. Pode ser só o gostei e não gostei, né? Se ruim, a empresa A ou B tem uma posição ou não tem a posição, por que um indivíduo que trabalha na empresa A pode gostar ou não gostar de uma coisa, então arbitrar que aquela coisa deve ou não deve ser escutada, inclusive sem talvez até conhecer o conteúdo, porque gostei ou não gostei daquela pessoa, e aí o conteúdo eu presumo que está ruim porque eu não gosto daquela pessoa. E eu acho que enquanto seres humanos a gente tem que ter a capacidade de escutar pessoas de quem a gente já discordou no passado, para saber se o que aquela pessoa está falando neste momento é algo que você concorda ou não concorda. Porque as pessoas não têm a mesma posição a vida inteira, e mesmo que tenham, sobre um assunto, não necessariamente sobre outro assunto, né? Não existe uma unanimidade que esta pessoa é só assim ou aquela pessoa é só assado, né? Isso que você está falando me remete a uma fala do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito. Já circulou pela internet várias vezes, eu vi ele falando num evento e eu guardei. Tem algumas coisas que ele já falou em eventos que eu guardei, e essa é uma delas. Ele fala, tenha medo de pessoas completas, né? Que é justamente essas pessoas absolutas que elas têm exatamente uma ideia e elas não são imutáveis. Eu falo assim,
você nasce incompleto e você ruma para a sua completude. A sua completude é o dia da sua morte. É a completude, porque você não pode completar mais nada, porque cessou a sua vida. Então ele falou assim, se você para de aprender num determinado momento, de mudar e de ouvir opiniões, de poder se completar num caminho, você automaticamente morreu, porque você parou de poder evoluir, né? E é isso que você está falando, é exatamente isso, né? Ou seja, o fato de que a gente talvez tenha ouvido a opinião de uma pessoa no passado com a qual não concordamos, não significa que jamais concordaremos com nenhuma outra ideia dessa pessoa. Significa que eu não concordei com aquela, né? E eu posso até, talvez, identificar nela um conjunto de coisas onde eu gosto menos ou não gosto, e um pequeno conjunto que eu gosto. Mas beleza, a vida é assim. A gente não gosta pra caramba de todo mundo. Isso é absolutamente normal. O anormal é a gente querer excluir aquela pessoa ou a opinião daquela pessoa da qual a gente não gosta mais, digamos assim, tem uma maior parte do que ela fala que a gente não gosta, porque simplesmente a gente não gosta, então a gente não quer que ela possa mais se expressar, né? É uma coisa meio, como é que eu posso dizer, mimada, né? Eu acho que vem meio de uma vontade sua de só querer se envolver com o que concorda com você. É uma preguiça de descobrir que talvez exista outros pontos de vista com os quais você não concordava, mas agora sua mente começa a olhar para eles de um jeito diferente, como se você tivesse raiva de si mesmo por estar aceitando aquilo que o outro diz, né? Imagina aonde a gente estaria hoje no mundo se a gente não tivesse tido vozes discordantes. Nós íamos achar que a gente cai da beira do mundo, a gente ia achar que o Sol gira em torno da Terra, a gente ia achar que assim, tantas coisas que a humanidade já acreditou no passado e porque pessoas puderam questionar, e algumas inclusive morreram por questionar, a gente chegou onde a gente está hoje. O famoso comercial da Apple, né? Eu amo os loucos, né? Think different. Exatamente nessa linha, né? Se não fosse esse nível, vamos dizer assim, de discordância, vamos dizer assim, nós não teríamos hoje os Macs, a gente não teria hoje os iPads, os tablets em geral, não teríamos hoje telefones e smartphones como são hoje, que foi um pensamento inteiramente distinto, diferente daquilo que todo mundo achava que não, impossível, não queria ter teclado no telefone. Um cara propôs e as pessoas gostaram, né? Aliás, fizemos um programa aqui sobre troublemakers. Vamos colocar na descrição depois do vídeo, para quem quiser... estiver assistindo mais tarde, né? Estiver assistindo mais tarde, exatamente, e quiser rever ou ver pela primeira vez esse vídeo, que vai justamente nessa linha. A importância, nesse momento mais do que nunca, das pessoas que discordam, principalmente dentro das empresas. Não é porque essa questão que a gente está discutindo aqui, ela é da vida em todos os segmentos da sua vida. Até você tem aquela frase que é máxima, né? Que é como é que toda unanimidade é burra. Todo mundo pensar igual. Como é o nome é o brasileiro, né? Dessa frase. Esqueci, daqui a pouco eu me lembro. Eu gostaria de poder lembrar no momento de quem é a citação, mas eu guardei a frase. Mas realmente a questão que é importante é a gente estar vendo para onde caminha essa questão, porque se está discutindo essa questão em diversas instâncias, né? Em diversos governos, em diversas... Uma votação no Brasil hoje sobre isso no Congresso, sobre... Isso. Um projeto de lei... Disso derivam muitas questões que influenciam diretamente a nossa vida de uma forma absolutamente, eu diria, muito duras. Porque a pior coisa que existe, e acho que as pessoas estão sentindo isso agora mais do que nunca, inclusive com a questão do isolamento, a pior coisa que existe é o estreitamento do seu mundo, né? E o estreitamento de liberdade de expressão, ele é muito, muito, muito forte, porque você, obviamente, vai ficar totalmente limitado
há uma única forma que alguém escolhe por você daquilo que você pode dizer e o que é pior, daquilo que você pode ler, escutar e consumir. Então, eu acho que essa é algo... A gente resolveu falar sobre isso aqui porque a discussão é uma discussão muito forte e principalmente porque a gente quer deixar claro que, do nosso lado, somos absolutamente favoráveis a uma liberdade total de expressão, aonde cada qual, obviamente, se responsabiliza pelo que expressa. A gente não está tirando a responsabilidade do indivíduo, de forma nenhuma. Você quer expressar algo, você quer cometer crime se expressando, cometa, mas será responsabilizado pelo crime, você. E, ao mesmo tempo, né, trazendo a questão de até onde, vamos dizer assim, regulamentação é uma coisa que faz sentido, ou quando é que a gente começa a incorrer em situações que nem aquela que a gente viu a notícia ontem, onde no Reino Unido agora é proibido pessoas que não moram na mesma residência praticar sexo. Parece que eles estão com poucos problemas no Reino Unido nesse momento, não tem muito com o que se preocupar. São algumas coisas estapafúrdias que invadem a vida, só que quando você entra por essa seara, exatamente como você falou, você perde o senso crítico, né? Quando você lê uma coisa como essa, se você está fechado, você começa a achar que isso faz todo sentido do mundo. A gente, quando caiu gargalhada. Só pode ser uma piada, não pode ser sério, né? Formular isso já não é sério por si só. Mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente passou pela questão de uma forma geral e a gente certamente vai passar por ela em outros momentos mais à frente, se nos deixarem essa liberdade de expressão disponível. Se a gente não for calado, pelo menos enquanto as pessoas estão nos assistindo agora, não fomos. Ficamos por aqui hoje, gente. A gente se vê no próximo programa. Valeu, pessoal. Um abraço.